Demorou, mas chegou um vídeo novo aqui no canal Galeria do... Não, eu já tô me confundindo, Cris, tá vendo? E sim, o Cris está aqui no canal Richard Cardial. A gente postou um vídeo no mês passado. Posso participar também? Pode participar. Isso, inclusive, para acabar com aquela coisa que aconteceu, o canal do Richard, vai acontecer alguma coisa aí no Galeria do Meteorito. Não tem As nada. más línguas. As más línguas. É só um canal secundário onde a gente pode falar, fazer algumas conjecturas. E olha né? que tá cheio de má língua por aí, viu? Não, é o que mais tem, né? É o que mais tem. Agora, aqui, Cris, a gente vai falar, nesse vídeo de hoje, sobre uma coisa que a gente, inclusive, falou lá no vídeo, no canal principal, que é o canal Galeria do Meteorito. A gente falou sobre aquela observação que detecta agora, no começo de novembro, logo depois do periélio do 3 Atlas, depois que ele faz esse rasante com o Sol, que é detectado? Kiki, Cris. Kiki. Um jato que não é uma cauda, como tá mostrando aqui, isso aqui é uma cauda, né? Não, é diferente. A gente detecta um jato no sentido anti-solar, ou seja, não é isso aqui ó, que a gente deveria observar. É um jato pra frente. É um jato pra frente. A gente detecta como se estivesse vendo daqui, só que a gente não tá vendo daqui. Eu já vou mostrar aqui pra vocês, tá? E a grande... Um jato pra frente que pode ser interpretado de várias formas, não é? Pode ser interpretado como um escudo, como um farol, como algum tipo de... Uma propulsão. Uma propulsão, por exemplo, para frenagem. Uma propulsão. Essa imagem é simplesmente magnífica, tá? É simplesmente magnífica. Inclusive, foi pego por quem? Observatório Mont Cabrera, que fica lá na Espanha, né? Do Ramon Naves. E aí... Ramon Naves. É porque é estranho isso, que você fala Ramon, é presunto pra eles. É Ramon, né? Ramon é presunto, sei lá, um negócio assim. Ramon Naves. E aí, que façanha que ele consegue? Ele detecta isso aqui agora, logo depois que o objeto interestelar 3 Atlas faz o rasante com o Sol, apresenta aquele brilho absurdo no azul, que pode ser condizente com uma temperatura mais quente do que o Sol. E aí você fala, tá, então teve alguma coisa lá. Se for cometa, vai ter aquela atividade de cometa que vocês já sabem. Só que não teve atividade de cometa. Teve um jato, como vocês podem ver, na direção do Sol, que não deveria. Deveria ser contra o Sol. Aqui, no caso, essa flecha que ele usa para apontar a direção que está indo o vento solar. E ela causa confusão, hein? Causa confusão. Essa flecha aqui, no caso, tá apontando para a direção onde vai o vento solar. Então, aqui no caso, essa cauda deveria se mostrar aqui. E ela não se mostra. Ela mostra alguma coisinha, né? Um jato pequenininho, alguma coisa um pouco na frente. Sabe o que eu acho que condiz com aquela aceleração não gravitacional que foi para mais distante do Sol. Sabe o que eu acho interessante desse jato? Que ele é consistente. Você percebeu que ele já vem há pelo menos 2, 3 meses a gente fala dele? Não, e aí que tá. Ele parece que liga e desliga a hora que ele quer. E esse é o assunto principal não desse parece vídeo. aleatório, porque pensa, se é uma parte ali da rocha que tem um material mais... como que chama aquele material? Mais volátil. E aí, em contato com a luz solar, com a radiação solar, resolve se incendiar, seja lá o que for. Não seria dessa forma. Ele queimaria todo de uma vez, não ficaria ligando e desligando ao bel prazer. Não, e outra coisa, jato na direção do Sol mesmo, sem ser ilusão de ótica, que vocês vão ver. Eu vou mostrar aqui, vou me dar o trabalho de mostrar aqui, que não é uma ilusão de ótica. Tá? Isso não é uma ilusão de ótica. Porque já estão falando que é por aí. Não, é o que falam, não basta né? a cauda invisível, agora tem a ilusão de ótica também. Agora, vamos analisar aqui o histórico desse observatório, tá? Que é o observatório Mont Cabrera, lá na Espanha, do Ramon Naves. Vamos ver o histórico aqui, para vocês verem que ele liga e desliga esse jato para frente. O que é muito condizente, mais uma vez, não com cometa, mas sim com algo artificial. Vamos pegar o histórico aqui, ó. Ele fez a primeira observação dele no dia 21 de julho, 20 dias depois da descoberta desse visitante interestelar 3 Atlas, tá? Ele faz essa observação. Aqui, ó, vamos colocar aqui que essa flechinha tá apontando para onde tem que estar a cauda? Ó, nada, né? Nem para trás e nem para frente. Isso em julho, tá? Aqui continua, nem para trás nem para frente, nem para trás nem para frente. Olha aqui ele, ó. Nem para trás nem para frente. Ó, olha aqui, ó. Esse aqui é de 15 de julho.
já tem uma coisa um pouco estranha. Aqui, ó, tem que estar pra cá, ó, tá vendo? A gente percebe alguma coisa na frente. Então, o primeiro momento em que pode ter ligado um, talvez, escudo, alguma coisa assim. Ou um propulsor, porque ou isso, um reverso, que nem nos reverso, aviões que tem aquele reverso. Alguma manobra, sei lá, né? E aí depois, ó, aqui já é 14 de julho no caso. Um dia antes, né? Aqui é dia 15 de julho, é isso mesmo, ó, 15 de julho, 14 de julho. Aí já não tem no dia 14, percebeu? Ó, aqui também não tem. Aqui também não tem. Aqui a gente já tá em agosto, 23 de agosto. Nada. Não consigo identificar nada. Aqui, 3 de setembro. Opa! Tô vendo uma coisinha. Pra direção que seria de cometa. Só que lembrando, não é aquela cauda ionizada, porque essa cauda ionizada mesmo, de gás, no caso criada ali pelo vento solar, de gases que estão sendo ionizados, que é essa aqui que inclusive na representação ali mostra o 3 Atlas. Isso aqui é a órbita em 3D da NASA. Mostra essa cauda de poeira e de gás ionizado, que não tem, tá? No caso aqui, o que a gente começa a notar, uma leve cauda de poeira na direção certa. Isso em setembro. Aí você fala, opa, tá chegando perto do Sol, tá começando a mostrar atividade cometária, né? Agora ele tá aparecendo um cometa. Será que vai aparecer? Agora tá começando a querer lembrar um cometa. Olha lá, de novo, 3 de setembro. Olha lá, a gente nota alguma coisa pra direção certa. Inclusive, não foi nessa data que todo mundo saiu comemorando que tinha cauda? Parecendo o Galvão Bueno? Foi. Acabou! Acabou, tem cauda, é cometa. Só que aí que tá. Aqui, ele tá a um mês, quase 2 meses do rasante que ele ia fazer com o Sol. Tá? Ou seja, isso sendo cauda de cometa, a tendência era aumentar. Olha aqui. 5 de setembro. Continua, a gente tá vendo. Opa! Tem alguma coisinha crescendo aí, né? Coisinha que seria condizente com cometa. 5 de setembro. Continua visível. Coisinha de cometa. Continua coisinha de cometa, também é 5 de setembro. Aqui é... Opa, aqui já foi, aí ele já pulou. Aí teve o rasante com o Sol. Teve a aceleração não gravitacional. Durante o rasante com o Sol ela acontece. Ela não aconteceu aqui. Ela aconteceu durante o rasante com o Sol. Aí a gente pensa, opa, agora, sendo um cometa, a gente vai ver ainda mais atividade de cometa. Agora, no caso, como ele fez o rasante com o Sol, aí mudou a direção, ó. O que é pra cá, na verdade, mostra pra lá. No caso, agora a cauda dela tem que estar aqui, pra ser a cauda de cometa. Aí ela mostra alguma sugestão novamente pro lado contrário. Tá? O lugar onde tem que ter a cauda de cometa não tem nenhuma sugestão. Nada. Pergunta mesmo, que é... Ele já não devia estar sublimando de um jeito que era pra estar uma coisa absurda de brilho? Já, e eu vou ser sincero aqui, o Aviloibe... Ele tá o mais perto do Sol possível. Ele teve uma aceleração de... Primeiro era 134, agora o Aviloibe corrigiu, 90 e poucos quilômetros por dia. E ele fala sobre a gente esperar até dezembro. Ele tá dando um... Não é chorinho, ele tá dando um chorão. É um pranto, praticamente. Um pranto. Porque se você considera que esse objeto ele teve uma aceleração não gravitacional, ou seja, é uma aceleração que não pode ser explicada apenas pela gravidade. As únicas coisas que fazem essa aceleração são cometas ou naves. Sendo cometa, atividade tem que bombar. E como ele já apresentou aceleração, não é que ele vai apresentar, ele já apresentou. Então, essa atividade de cometa já deveria estar sendo percebida. Ela já deveria estar sendo percebida. Você percebe que ele falar até dezembro, ele tá dando um chorinho muito grande, na verdade. É uma forma, na verdade, você vê dele tá sendo até... Pra dizer que ele não tá sendo parcial. Ele não tá sendo empolgado, que tá saindo falando demais, que já falam dele, na verdade. E outra coisa também que eu tenho uma dúvida, até por isso também que eu quis participar muito hoje, é pra te perguntar o seguinte, o que a gente faz com essa bipolaridade? Porque a gente abre o YouTube, tem lá trocentos vídeos falando do Atlas e gente batendo o pé que é cometa. Aí a gente abre o seu canal e você mostra todos esses dados aí e a gente fica, peraí, mas isso não é coisa de cometa. Não é nem que você fala, porque você não precisa nem falar. Não, é mostrar. Você mostra as informações. O que acontece com esse pessoal ou com esse fato para que isso seja assim? Porque tá uma bipolaridade chata.
Você assiste o seu vídeo, você vê um monte de coisa estranha. Aí você assiste o outro, tudo normal? Tudo normal. Tá tudo normal. Eu acho que aquela gana do ser humano, em primeiro lugar, de pertencer a uma patotinha, tipo aquele grupinho, o clube da Luluzinha. Eu pertenço a esse clube. O que o meu clubezinho tá falando? O meu clubezinho tá falando isso. Então eu tenho que falar isso. Senão eu vou ficar mal visto no meu grupinho. E esse grupinho pode acontecer entre professores, pode acontecer entre cientistas, pode acontecer entre youtubers, tá? Existe um grupinho, existem vários grupinhos. E eu sempre tive, Cris, eu acho que você também, acho que por isso que a gente se dá tão bem, uma mentalidade mais de lobo solitário. Não é aquela sensação, a gente não tem essa necessidade de matilha, de ter esse grupinho pra um ficar alisando o ego do outro. Eu tenho um compromisso muito forte com vocês. Aí é diferente. Mas sabe por que eu acho que vocês são a audiência e vocês fazem tudo isso acontecer. Então, automaticamente, a gente deve essa verdade a vocês. Mas a gente não tem essa necessidade, né, Cris? De, a gente pertence ao grupinho dos youtubers que falam de astronomia. A gente pertence ao grupinho dos acadêmicos que tem que um inflar o ego do outro. Mas também porque você percebeu que desde o começo já foi diferente uma coisa. A gente nunca pensou de fazer esse canal pra aparecer. Não. Tanto que o fato de você aparecer é uma necessidade, porque alguém precisava aparecer. Sim, Acabou que foi você, no decorrer da coisa. Na verdade, a gente começa escrevendo. Na verdade, eu comecei escrevendo pro galeriadometeorito.com, foi quando eu criei o galeriadometeorito.com, que foi quando eu comecei a estudar astronomia, não na universidade, né, mas comecei a fazer diversos cursos de astronomia, inclusive na Escola de Astrofísica, Dr. Aristóteles Orsini, aqui em São Paulo. Fiz diversos cursos. E você lembra disso nos primeiros vídeos, que a gente meio que definiu, ó, alguém tem que aparecer. Quem que vai ser? Bom, acabou ficando definido que ia ser você. Eu me mantenho, você vê que eu até hoje não fico pondo a cara na câmera. Sim, a ideia então, nunca foi querer ser famosinho. Nunca foi ficar famosinho, virar blogueirinho, virar influencer. Sou daquele grupinho lá que, sei lá, combina de fazer churrasco de fim de semana. Tanto que você veja que a gente também não tem essa coisa de esses patrocínios, que normalmente todo canal tem. Uhum. A gente não tem, não é porque não procuram, a gente procuram. Mas a gente mesmo não quer, a gente não... Sei lá, você só participou até hoje, acho que do podcast Sacane. Sim, E recebe várias propostas aí, o tempo inteiro. Vários convites, mas a gente prefere que seja dessa forma, pra ser uma coisa orgânica, realmente. Porque assim, a gente pega, faz a pesquisa, traz aqui pra vocês e apresenta os fatos, tá? E o que isso significa, vai de cada um. Só que a gente tem que alertar. Pelo meu conhecimento, eu não sou um Avi Loeb da vida, eu não sou um grande astrônomo conhecido no mundo inteiro, tá? Só que eu conheço bastante de cometa, eu conheço bastante de asteroide. Eu estudo astronomia há muitos anos, não é pouco, né? Não é 2, 3, 4 anos. É muitos anos, tá? E um dos campos onde o amador ele é muito bem visto, por incrível que pareça, é na astronomia, porque descobertas de cometas, de asteroides... e essa coisa que precisa na astronomia, você ter diversas pessoas observando para você conseguir traçar melhor uma rota. Então, o astrônomo amador ele é muito bem visto no meio astronômico. Você não necessariamente precisa ser um astrônomo profissional para você ter uma contribuição muito importante na astronomia. O que eu tô querendo dizer com isso é que através de muito estudo mesmo, eu gosto de mostrar para vocês os pontos mais interessantes. Que eu acredito serem os mais interessantes. E aí a conclusão, aí vai de cada um. Só que eu não posso fechar os olhos pra essas coisas. Isso aqui... Posso dizer a verdade? Tá parecendo... que você tá fazendo isso, porque se não fosse você, a gente estaria aí na mão de um monte de canal. Claro, deve ter um ou outro aí que ainda faz mais ou menos, mas a maioria tá fazendo aquela coisa mainstream que parece aquelas coisa de imprensa da NASA. Não. Sabe o que parece, assessoria pessoal? De imprensa? Parece que os canais viraram assessoria de imprensa da NASA. É assessoria de imprensa da NASA gratuita. Você percebeu que o que eles estão falando é o mesmo que o cara lá da NASA falou pra Kardashian? É aquilo. É exatamente, é uma assessoria de imprensa gratuita da NASA e eu não consigo entender como que isso acontece, como que essa divulgação astronômica infantilizada, parece que você está contando uma história pra uma criança. É isso que eu sinto, Cris. Você está contando história pra criança.
Não, e você não sai da cartilha ali da NASA. A NASA tá em shutdown, mas pelo jeito não tá, porque aqui estão fazendo o trabalho dela. Vai ter gente que vai ganhar funcionário do mês. Estão fazendo trabalho por ela. Não, é absurdo. Você percebeu que a versão que deram pra Kardashian lá, como é que é o nome dele lá, que eu esqueci agora, que foi mandado embora, que você falou. O Duffy lá. Ele deu uma versão pra ela, que é exatamente a versão que a gente vê aqui em muitos canais. Sim, é aquela coisa. Peraí, mas tem um jato pra frente. Não tem. Ele tem cauda de cometa. Mas olha, eu tô mostrando aqui, ó. Tá vendo que estranho? Não tem cauda de cometa. Não, ele tem cauda de cometa. Eu não entendo isso. Eu não consigo entender. Não, mas esse objeto ele tem níquel. E primeiro sem ferro, depois ele apresentou ferro, mas é uma quantidade que ainda exige industrialização. A gente nunca viu isso na natureza. Não, mas pessoal, apresentou ferro. Sim, apresentou ferro, mas numa quantidade que exige industrialização para esse níquel. E eu gostei daquele comentário que alguém deixou lá no canal, que era assim, você vê, tinha a Ana Paulina Luna perguntando, a Viloib, dentre vários outros que eu tenho certeza são centenas. Sim. Eles responderam pra quem? Pra Kardashian, alguém deixou no comentário, porque ela, de repente, seria a pessoa que menos ia fazer perguntas difíceis ali pra eles. Porque a Viloib com certeza perguntaria, mas peraí, e o níquel sem ferro? Sim. Já a Kardashian, provavelmente, deduziram eles, talvez. Que ela aceitaria qualquer resposta. Isso. E acabou. E foi fato, que ela né? Aliás, ela não é especializada nisso. Não, E não é questão de ela ser esperta ou de ela não ser esperta, é questão que ela não é ela do só não é ramo. especializada nisso, Seria mais fácil responder. E aqui, antes que comece, porque vai começar a surgir, que essa cauda também é uma ilusão de ótica. Então tem a cauda invisível e a ilusão agora. E tem ilusão de ótica. Eu vou provar aqui pra vocês que isso não é ilusão de ótica. Olha aqui, ó. Isso aqui foi feito 5 de novembro de 2025. Ok? Olha aqui. Jatinho pra frente. Aqui a gente tem o que seria coma, né, do objeto. Aqui, coma do cometa. 0 cauda. Aqui é a direção que tá indo o vento solar. Então deveria ter alguma coisa aqui. Não. Tem alguma coisa aqui, na frente. A gente consegue notar isso aqui também, ó. Nada aqui, porém, como se fosse um esfumaçado. Um pouco na frente. Que é onde tem alguma coisa, né? Para trás, que é onde deveria ter, nada. E foi isso que você chamou a atenção lá com a Viloib, não foi? Isso, foi isso que eu falei lá pro Aviloib. De primeira, eu achei isso incrível também, porque de primeiro o Aviloib, ele respondeu meu e-mail falando, não, Richard, você viu errado, essa cauda tá aparecendo pro lado certo. E seria o lado condizente para um cometa. 4 minutos depois ele manda um e-mail, Richard, desculpa, você tá certo. Eu achei incrível isso. Ele foi meio no automático na flechinha, ele foi meio no automático, ele falou, não, eu tô vendo, de fato, é um jato antissolar, tá? Qual que é a ilusão de ótica aqui, ó? Porque vamos supor, ó, isso aqui, como na trajetória introduzida da NASA, que é essa que eu tô usando, tá mostrando de cometa, né? Então, o que se fala sobre o Sol tá pra cá, ó. Tá pra cá. O que é o jato pra frente, que na verdade é uma ilusão de ótica? É a cauda, só que no seu ponto de vista, você tá vendo ela, ó, o Sol não tá aqui? Você tá vendo ela na direção do Sol. Então, opa, é a cauda ionizada de cometa, normal, né? Você tá vendo na direção do Sol porque é o seu ponto de vista. Eu vou distanciar agora. Olha o ponto de vista que a gente precisaria pra ver a cauda. Inclusive, ótimo que eles colocaram essa cauda aqui pra gente exemplificar bem. Ó, pra você ver a cauda não pro lado certo, mas sim pro lado errado, que é a ilusão de ótica. Olha o ponto de vista. Vamos distanciar. Eu teria que estar em Vênus. Que é o Sol aqui, ó. Eu teria que estar em Vênus. No caso, eu tô na Terra. Olha onde tá a Terra. Aqui, ó. Ó a Terra aqui, ó. Ó, a Terra tá aqui. Então, no meu ponto de vista... Vamos lá no meu ponto de vista? Vamos colocar aqui o 3 e Atlas. Olha lá, ó. Ela tem que estar pro lado distante do Sol. No caso, para onde o vento solar tá apontando. Percebeu que não tem como explicar isso como uma ilusão de ótica? E vai ter gente querendo te falar que isso aqui é ilusão de ótica. Vai ter gente querendo te falar. Estão querendo já. Para você ver essa cauda pra frente, o que seria a ilusão de ótica, você teria que estar em Vênus no dia 5 de novembro. Não, a passação de pano chegou a um nível assim que tá inacreditável. Tá inacreditável, tá vergonhoso, sendo sincero mesmo, tá vergonhoso, é uma tentativa cega. As pessoas estão ficando cegas pra tentar dizer que conhece tudo. Eu conheço tudo, eu tenho a resposta pra tudo. Jato pra frente? Não pode ser, porque isso vai contra tudo que eu conheço. Então, como eu tenho que ser o mestre do conhecimento, eu tenho que explicar como, não, é só uma ilusão de ótica, porque isso é um cometa, eu conheço de cometa. É tipo isso.
Virou uma coisa de dogma mesmo. Virou uma coisa de dogma. Uma coisa que parece dogma religioso. Ué, se for pra ficar com religião, fica com a religião, então. E aí você tá... Não, eu vou atrás de dogmas, mas é porque eu tenho uma religião. Ok. Agora, você querer fazer da ciência a religião não combina. E outra coisa, religião é um livro sagrado. Normalmente todos têm lá seu livro sagrado. Sim. E tem toda uma dinâmica de um ser superior, de um Deus e tudo mais. Agora, e aí é normal você ter os dogmas. É só ciência. É ciência que são fatos, são constatações. A ciência ela vai através de fatos, constatações e questionamentos. O que estão fazendo com a ciência não é atrás de fatos. Não é atrás de evidências científicas mais, e você também não pode mais questionar. Então, quem tem aquela visão, o falso cético, sabe o falso cético? O falso cético é aquele que, não, eu sou cético, então eu tenho explicação pra tudo. Aquele cético cientista, ou com uma visão científica muito grande, que adora falar... Não, ó, na época lá do Galileu, por exemplo, a igreja queimou Galileu. Queimou Galileu, não. Não foi ele, não queimou Galileu. Não chegou a queimar porque ele pediu desculpas lá. Falou que estava errado. Mas, nossa, olha como a religião é algo péssimo, ruim. A gente tem que ter o conhecimento da ciência. Estão fazendo da ciência exatamente aquilo que eles meteram pau. Exatamente aquilo. Então, na verdade, percebeu que é só quem tá no poder? Não importa se é religião ou ciência, ou seja lá o que for. Tem um lado, né? Você vai ter. E o que a gente tá vendo em torno do 3 Atlas é absurdo. Porque, sim, esse visitante interestelar apresenta inúmeras anomalias e a comunidade científica, a grande maioria, a grande imprensa, simplesmente não tá falando, não tá se atentando a essas anomalias. Se isso aqui for de fato uma nave alienígena e tem indícios para ser, isso sendo uma nave alienígena e considerando o evento da Floresta Negra, onde você tem que evitar qualquer contato com outra civilização, porque isso poderia significar o fim da sua própria civilização, ele fez a sua missão com sucesso. E ele nem precisou imitar um cometa. Porque o que ele tá fazendo, ele não tá imitando um cometa. Mas sabe o que é o pior? É que parece que por baixo dos panos eles estão fazendo alguma coisa. Que nem você viu aquele negócio que saiu lá aquele board de astrônomos lá. Que é pra não falem com estranhos, basicamente é isso. Não falem com aliens estranhos. Eles até fizeram. Você recebeu um sinal 7 lá, atualizou, né? Refizeram. A gente postou lá no canal Galera. Então você vê que tem uma movimentação por baixo dos panos. É que parece que pro público eles não falam. Eles não falam. Mas a gente fala. A gente fala e, como eu disse, se isso é uma nave alienígena e se isso quis passar por aqui despercebido, troféu joinha, vocês conseguiram com sucesso. E nem precisou de muito. Nem precisou imitar muito bem um cometa. Nem precisou. Nem precisou esconder o níquel, né? Que seria um sinal de industrialização. Nem precisou, quem sabe, disfarçar uma manobra. Porque foi na cara dura, escancarada, emitindo um azul mais azul do que o Sol, ou seja, indício de uma temperatura mais quente do que o Sol. Logo em seguida, mostra aceleração. Logo em seguida, um jato, justamente para essa aceleração que seria de uma nave. E, não, Richard, mas é de cometa. Tá, então cadê a cauda? Percebeu? Não tá nem disfarçando. Não precisa, porque tem divulgador aqui que tá fazendo esse trabalho pra eles. Tá fazendo esse trabalho. É incrível. Bom, Cris, a gente continua de olho em tudo que acontece no Sol, no céu e no espaço. E espero que agora o próximo vídeo aqui no canal Richard Cardial não demore como esse segundo, tá bom? Não esquece, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e se inscreve muito nesse canal, tá? A gente tem que ter esse canal como um canal secundário aí, uma outra opção pra gente bater papo. E só pra terminar, seguinte, porque tem muita gente falando por aí que o Richard fica falando que é nave. Pra começo de conversas, isso não é verdade. Não, mas eu acredito que tem muito indício de nave. É fato. Mas e se não for? Vamos supor, amanhã ele apresenta uma cauda gigantesca, sei lá, alguém conseguiu uma imagem maravilhosa, pronto, definiu. É cometa, o que a gente faz? A gente mostra, é cometa, mas uma coisa eu digo pra vocês. Voltar pro zero, voltar pra com certeza absoluta 100% é um objeto natural, não volta mais, tá? Não volta mais. O que ele pode apresentar é uma atividade cometária, a gente vai falar, não, pessoal, então de fato tá se apresentando agora muito mais como um cometa, então provavelmente é de fato um cometa, mas eu falar, não, é 100%, voltou pro zero... porque não dá pra passar pano pra todas aquelas estranhezas. Não dá pra passar pano pra tudo que viu. O níquel sem ferro e depois com quase nada de ferro, isso ainda vai exigir industrialização
Seja hoje, seja daqui a 10 anos. Tá? Isso na natureza não existe. Estão querendo empurrar a goela abaixo de todo mundo que isso existe. Não existe. Nunca foi observado. Jato pra frente, sem ser ilusão de ótica, isso não existe. Tá? E a gente continua falando as verdades, sem medo de ser feliz. Então, taca o dedo no like, se inscreve aqui no canal Richard Cardial também. E vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, fui, tal.